Saudações, vamos rezar. Eu te convido a entrar na presença de Deus, traçando sobre o seu corpo, sobre a sua vida, o sinal da nossa fé. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça, o amor de Deus Pai, a comunhão, a unção, a força do caminho da verdade e da vida que é Jesus, e essa luz, essa unção do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Não sei o horário que você está rezando, eu sei o Deus que está comigo aqui e está com você aí, onde quer que você esteja e qualquer horário em que você esteja rezando. Por isso, digamos assim: com Deus me deito, com Deus me levanto, com a graça de Deus e do Divino Espírito Santo. Nossa Senhora nos cubra com seu manto. E Jesus misericordioso, se acaso chorarmos, venha enxugar o nosso pranto. Amém. Eu sempre gosto antes de entrar no evangelho do dia, para mim, eu sempre gosto de fazer uma localização do que está falando esse evangelho. Como eu falava com você no último dia, lembra que a gente lia quando Jesus ele chega para os discípulos e ele se apresenta como a porta lá em João 10. Hoje, então naquele dia, eu expliquei o capítulo 8, o capítulo 9, para poder entrar no capítulo 10. Hoje nós vamos ler o Evangelho de João, capítulo 14. E eu queria voltar no capítulo 13. O capítulo 13 de João é lido sempre na Quinta-feira Santa, quando tem o lava-pés. Jesus, no capítulo 13, lava os pés dos discípulos, inclusive de Judas e de Pedro. Judas, o traidor, traidor e delator. E Judas, aquele que seria quem negaria a Jesus. E naquele mesmo capítulo, Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer assim: Pedro, você vai me negar 3 vezes diante do galo. E Jesus, uma série de coisas, vai dizer a respeito da importância de perceber um novo mandamento que ele nos dava, o mandamento do amor. O mandamento que o Pai queria que fosse colocado para você e para mim. Por isso que tantas e tantas vezes, quando o pastor, o padre, o ancião, ele nos aponta o dedo, a gente precisa relembrar do mesmo contexto onde Jesus estava, onde os sacerdotes, os escribas, os doutores da lei, os mestres, eles, como representantes de Deus, apontavam também o dedo. E Jesus, de repente, chega e estende a mão nesta demonstração daquilo que era a vontade do Pai, ou seja, o novo mandamento do amor. Mas vamos lá, hoje é o capítulo 14. E o que esse capítulo 14 tem para dizer para você? Vamos lá? Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Inclusive, vai ser no próximo final de semana este evangelho: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco, e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai, e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai, e o que me pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus é a porta, o caminho, a verdade, é a vida. Ele é o rosto amoroso de Deus apresentado para mim e para você. Zé, o que isso tem a ver com a minha vida quando a gente fala a respeito das obras? Que obras que eu tenho que fazer? Então quer dizer que a partir de hoje eu vou chegar no lago ali da minha cidade e vou passar por cima sem afundar? Então eu vou chegar na minha avó que é surda e vou falar para ela e ela vai começar a ouvir? Não, não. Por que eu fiz aquela introdução com você? Para que você entendesse que Jesus acabou de sentar-se à mesa com homens que o trairiam. Homens que fugiram do
Dos 12, um se matou e os 11 perna para que te quero. E ainda o João que ficou, ainda ficou à distância, com Maria olhando de longe. Um negou, Pedro. Judas traiu. E ele lavou os pés, sentou à mesa, porque ele sabia o Deus que ele apresentava, representava, era e tinha. Para que você e eu saibamos o Deus que representamos, você aí como pai e mãe de família, para saber o Deus que você apresenta. Ontem na missa do meio-dia, nós líamos aquela passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 11, onde os cristãos começaram a ser chamados de cristãos, outros cristos. Nós, como outros cristos, temos que ter essa força de sentar à mesa com pessoas que não te agradam tanto assim, num dia de trabalho, num final de semana, numa festa. Ai, padre, eu não vou, porque fulana vai estar na festa de casamento do meu irmão. Cara, você abre mão de ir no casamento do seu irmão, do seu primo, da sua prima, da sua avó, qualquer coisa, você evita de ir por causa de alguém? Jesus, estou te recobrando aqui, Jesus é aquele que nos dá essa força. E a gente sempre procura a parte taumatúrgica de Jesus. Os milagres. Porque milagres. O maior milagre é você ser de Deus um sinal aonde você vai. De que forma? Aguentando linguaruda, aguentando. Esses dias, o Rodrigo falou uma coisa muito interessante na hora do almoço aqui no Seminarista. Ele dizia que dentro das igrejas, a internet funciona mais ou menos. Mas a fofoca, a falar mal da vida dos outros, já está em 5G. Ou seja, funciona assim. E é nessas horas que a gente descobre que dentro da igreja, no trabalho, na família, no relacionamento, em tudo, é Deus que está comigo para que eu faça as obras dele. Ou seja, que eu parto o pão, reparto o pão, que eu acredite na providência, que eu confie nele, que eu esteja sempre sabendo Deus que eu sirvo. E aí toma uma força muito maior na sua vida, que fica pensando assim, olha, mas por que Jesus passou por cima do mar? Por que ele curava cego, curava aleijados e eu vivo e eu não consigo colocar essa pedra do meu rim para fora e vou ter que operar da vesícula? Você tá vendo? A gente, às vezes não, quase sempre, a gente vive uma fé infantil nessa taumaturgia, nesses milagrinhos que a gente fica buscando e esquece que o maior milagre é saber do Deus que está com você quando diante de uma doença, diante de uma enfermidade, diante de um dedo apontado, diante de uma cara feia, não cara feia a partir do nascimento, mas a cara feia do bom dia mal dado, do bom dia que não é retribuído, do cumprimento que lhe é negado. Essa pior cara feia que pode ter. E aí, o que é ser de Deus? O que é ser de Deus? O que é fazer as obras dele? É realmente ser um sinal do Senhor. Qual é o Deus que você apresenta na sua vida? Qual é o Deus que você demonstra as suas obras? Tem a força de Deus em você para ir para o trabalho e demonstrar as obras do Senhor, sendo firme com aqueles que são falsos com você. Demonstre as obras de Deus quando o seu filho, sua filha ficar doente e você permanecer de cabeça erguida no tratamento. Quando você estiver passando por dificuldades diante da traição, diante das decepções, diante das frustrações e você permanece firme no amor de Deus. Olha aí, isso sim é fazer as obras do Senhor. Amém? Amém. Pegue a água para a gente abençoar, para que seja sempre essa água que nos lembra do nosso batismo e que nos tornamos cristãos. Abençoai, Senhor, esta água que, recordando nosso santo batismo, seja uma água pura, limpa, que lave por dentro e por fora, afaste todos os males e nos livre de tudo aquilo que não é da tua vontade. Abençoai, Senhor, esta água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beba com fé. Amém. Amém. E todos juntos digamos assim: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Quem é como Deus? Ninguém é como Deus. Glorioso São Miguel, defendei-nos no combate. Muito obrigado por sua presença, que você receba esta bênção desse Deus que é caminho, verdade, vida, bom pastor, porta para você saber por onde você deve caminhar, voz ativa para que você tenha realmente forças para continuar nas suas batalhas e obter a sua vitória. Abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confio a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que o Senhor Jesus seja sempre a vossa força. Permaneça em paz e que Ele sempre te acompanhe. Graças a Deus. Um beijo no seu coração. Acreditar faz bem.